Muito boa noite para você, seja muito bem-vindo ao canal da Associação Central Sul-Grandense. É uma alegria ter a sua presença nessa quarta-feira para juntos adorarmos e louvarmos ao nosso Deus. Você pode perceber que estamos nesse nosso novo quadro, Qual a Saída? E tem sido uma bênção estudar temas relacionados à Bíblia e também à nossa sociedade, buscarmos na palavra e na orientação de Deus e do seu Santo Espírito o melhor caminho para todos nós. E agora nós estamos muito felizes porque hoje nós estamos em um cenário especial, também com convidados e amigos especiais aqui na sala, e para tratar de um tema especial. E eu quero começar apresentando os nossos amigos que aqui estão. Hoje nós estamos recebendo com alegria o pastor Marco Júnior, presidente aqui da nossa sessão, também o pastor Rogério Gurniak, nosso ministerial, e também o pastor Elton Júnior, secretário aqui da nossa sessão. Sejam muito bem-vindos, amigos, à nossa sala de estudo, para juntos encontrarmos a saída de acordo com a palavra de Deus. E hoje nós vamos trabalhar e estudar um tema muito especial. Nós vamos falar daquilo que faz o nosso coração bater mais forte, da chama que arde dentro de nós. Nós vamos falar hoje sobre a volta de Jesus, mas nós vamos estudar um tema que está circulando bastante por aí, e talvez você já tenha ouvido falar alguma coisa sobre ele. Você já escutou alguma coisa sobre a volta de Jesus acontecer no ano ou em torno do ano de 2027? Você já ouviu falar sobre isso? Talvez você tenha assistido alguma coisa, lido alguma coisa, conversado sobre esse tema, e hoje nós estaremos aqui nesse ambiente, abrindo a Bíblia, abrindo os escritos da senhora Ellen White, olhando também para a história e entendendo à luz da revelação de Deus se há algum fundamento nessa perspectiva, nessa teoria, nessa hipótese de um retorno de Jesus em torno do ano de 2027. E nós vamos começar entendendo um pouquinho melhor que teoria é essa. E eu quero começar conversando com meu amigo pastor Elton e perguntando, pastor, qual é essa teoria? Que hipótese é essa? Está se falando de uma possível volta de Jesus ou no ano 2027, ou em torno do ano de 2027. Que história é essa? Da onde veio? Como nós podemos entender o que está sendo tratado? Boa noite, pastor Lorini. Boa noite, pastor Marcos, pastor Rogério. Boa noite para você que está aí com a gente. E que bom que você está participando conosco nessa noite. Se você puder, inclusive, eu quero começar desafiando a repassar o link para que mais pessoas possam assistir e assim compreender melhor esse tema tão importante. Nesse contexto, pastor João e amigos, de pandemia, é um terreno fértil, né, para o surgimento dessas teorias. O que essa teoria defende? Ela defende um conceito chamado conceito de semana cósmica. Eu vou explicar para você entender. Alguns livros da literatura judaica chamado de pseudoepígrafos, mais tarde eu vou explicar o que significa a palavra pseudoepígrafo, mas são livros não canônicos, eles não estão na Bíblia. Certo? E eu vou citar alguns aqui para vocês. Segredos de Enoque, um outro livro chamado Testamento de Adão, a Epístola de Barnabé e o Talmud. Esses 4 documentos, especialmente, eles defendem um conceito de semana cósmica. Como é que eles leem o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 2? Essa teoria diz que Gênesis capítulo 2, versículo 2 é duas coisas. Primeiro é uma declaração que se refere aos 6 dias literais da criação, mas ao mesmo tempo é uma profecia que vai se cumprir na história. Então, cada dia da criação representa um período de 1000 anos. E assim você tem 6.000 anos, e no final dos 6.000 anos, você tem então o ano que representa o ano do Senhor. Assim como havia o sábado no final do 6º dia, depois veio o 7º, o sábado, da mesma forma essa teoria, esse conceito de semana cósmica defende isso. De onde vem esse conceito? Repito, vem desses livros, esses documentos judaicos, o Talmud, o Testamento de Adão, os Segredos de Enoque e também a Epístola de Barnabé, que são documentos não bíblicos e documentos que são chamados pseudoepígrafos, com exceção do Talmud. Depois eu vou explicar melhor o que significa essa palavra, repito. Outro detalhe, alguns pioneiros da Igreja Adventista, supostamente, segundo essa teoria, criam e defendiam esse conceito de semana cósmica. Entre eles, J.N. Andrews, talvez seja aquele mais famoso que, segundo essa teoria, repito, defendia esse tipo de conceito.
Esse conceito ele também foi defendido por pais da igreja, de acordo com essa teoria. E, de fato, se você estudar Irineu, Justino Mártir, Hipólito, você vai encontrar elementos desse conceito dentro desses escritos patrísticos, pais da igreja, certo? E eles acreditam, esses defensores dessa teoria, que a Bíblia e o Espírito de profecia defendem isso. Eu vou apenas dizer para você que Ellen White tem citações de 6.000 anos e 4.000 anos, e eles acreditam que essas citações, esses que defendem essa teoria, elas endossam essa teoria, esse conceito de semana cósmica para o nosso planeta, o planeta Terra. Agora, note uma coisa, como é que eles fazem essa relação? Eu já mencionei Gênesis capítulo 2, versículo 2, e eles relacionam esse texto com 2 Pedro capítulo 3, versículo 8, onde é dito que um dia para Deus é como 1.000 anos. Então, se um dia para Deus é como 1.000 anos, cada dia da criação representa um período de 1.000 anos. Mas aí surge uma pergunta, pastores. Como é que eles explicam Mateus 24:36? Porque se você abrir a Bíblia aí e ler Mateus 24:36, Mateus 24:36 diz que a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Como é que eles explicam isso? Então, a explicação é de acordo com uma versão inglesa muito antiga. E essa versão inglesa muito antiga teria a seguinte tradução do texto: a respeito daquele dia e hora ninguém fará saber, a não ser o Pai. Então, não significa que as pessoas não irão conhecer o período, mas elas não conhecerão, elas não anunciarão esse período. Quem anunciará é apenas o Pai. É isso que diz essa teoria. E por que surgiu o ano de 2027? Talvez essa seja a grande questão que você está se perguntando aí. Bom, já que isso está supostamente no texto bíblico de acordo com essa teoria, já que supostamente Ellen White endossa isso, já que não há nenhum problema em Mateus 24:36, já que os pioneiros da igreja aparentemente criam nisso, então eles vão ao Espírito de Profecia para encontrar subsídio. E no Espírito de Profecia há um texto no livro Desejado de Todas as Nações, página 72, onde Ellen White parece dizer, de acordo com a leitura dessa teoria, que em 4.000 anos, os 4.000 anos da existência da Terra até Jesus aconteceram no ano 27. Porque o texto do Desejado de Todas as Nações diz que Jesus estava indo para o deserto da tentação, e lá no deserto da tentação, quando ele estava para ser tentado, ou nesse contexto de tentação, ali já havia um período de 4.000 anos de decadência da raça humana. Então você soma 2.000 anos ao ano 27, você chega aproximadamente no ano 2027. Em resumo, essa teoria diz que perto desse período de 2027, Jesus retornaria a esse planeta, a essa terra, porque estariam completados os 6.000 anos e o próximo milênio será no céu. Muito bem, pastor. Acho que deu para entender assim de maneira bastante clara e resumida do que se trata essa teoria, e eu gostaria de ressaltar para você que nos assiste que nós estamos tratando de uma teoria, de uma hipótese, e o objetivo nessa noite é justamente ver se de fato há base na Bíblia, há base em Ellen White e há base nos acontecimentos históricos do passado e nos que estamos vivenciando agora, pois estamos fazendo parte da história, se há base para se crer, para se acreditar nessa teoria. Esse é o objetivo dessa noite. Mas, pastor, me chamou a atenção que o senhor mencionou nessa abertura que essa teoria trabalha bastante com textos de Ellen White. E você sabe que nós, os adventistas do sétimo dia, nós acreditamos no ministério profético de Ellen White. Entendemos que Ellen White recebeu o dom profético e olhamos para os seus escritos como escritos inspirados. Isso é um ponto passivo na igreja adventista, faz parte da nossa crença, faz parte daquilo que nós somos como igreja, como instituição. E nós gostaríamos de passar um pouquinho de tempo analisando e estudando sobre esses textos de Ellen White, sobre esse período dos 6.000 anos ou dos 4.000 anos. E é bem verdade que, ao olharmos para os escritos de Ellen White, nós temos somente nos livros escritos oficialmente, sem contar as compilações, cerca de 40 passagens, tanto dos 6.000 anos quanto mais 40 dos 4.000 anos. Estou arredondando os números aqui, mas são bastante passagens falando tanto do período de 6.000 anos como do período de 4.000 anos. E, de fato, se você, de acordo com essa teoria, entender essa semana da criação como uma semana cósmica, profética e tudo mais, esses textos vão dar base. Agora, pastor Marcos, gostaríamos de entender um pouquinho melhor essas citações de Ellen White.
elas dão base, de fato, para nós, de alguma maneira, imaginarmos essa teoria como uma hipótese verdadeira. Em algum momento, Ellen White quis falar de tempo, quis que seus escritos tivessem, assim, autoridade cronológica. Era esse o assunto que ela estava falando, era isso que ela estava revelando, era esse o objetivo dela. Faz sentido esse tipo de argumentação? Quando olhamos para os escritos de Ellen White, o que podemos aprender, pastor, nesse assunto? Bem, primeiro momento nós precisamos entender, pastor João, de que os escritos de Ellen White têm como objetivo ressaltar ou exaltar a pessoa de Jesus como Salvador e Redentor. E também, se você for ao livro Conselho para Coportores, né? Então você vai ver ali que esse livro, ele também fala a respeito de que a luz menor, que são os seus escritos, devem conduzir à luz maior, que é a Bíblia. Então, resumindo, os escritos de Ellen White têm como objetivo exaltar o plano da salvação e exaltar a Bíblia. Então, o primeiro ponto é esse. Então, Ellen White ela não tem nenhuma intenção de definir tempo. Ela não é autoridade em tempo. Então, a gente precisa analisar algumas coisas. Bem, o pastor Elton falou aqui do texto Desejado, da página 72. Veja só que no Desejado de Todas as Nações, se você for aí e pesquisar, você vai ver a mesma citação em outros contextos, não só no contexto da tentação. Se você for à página 25, você vai ver que os 4.000 anos também estão se referindo, não é, à questão justamente do nascimento de Jesus. Então, isso atrapalha um pouquinho essa teoria. E você vai ver, por exemplo, no capítulo que se refere aí à questão da Páscoa e também da Santa Ceia, que é na página 462, também fala dos 4.000 anos. E se você for nos últimos capítulos que falam da morte de Jesus, na página 538, também fala dos 4.000 anos. Portanto, essa teoria do ano 27 cai por terra só aí, olhando o Desejado de Todas as Nações. Mas tem muito mais. Veja só, foi colocado na tela a citação aí que fala do contexto do nascimento, desejado na página 25. Tem uma outra citação do Patriarcas e Profetas, na página 342, que eles usam também. Essa citação diz assim: não somente o homem é redimido, a fim de ser a eterna habitação dos obedientes. Durante 6.000 anos, Satanás tem lutado para manter a posse da terra. Agora se cumpre o propósito original de Deus ao criá-la. Os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão o reino. Então, muitos creem de que o 7º milênio, então, será passado no céu. Até aí não há nenhum problema. Mas a questão do início do 7º milênio. E nós precisamos entender um pouquinho a cronologia de Ellen White. Vamos entender o seguinte: quando Ellen White fala de tempo, e quando eu falar aqui de cronologia de Ellen White, eu estou me referindo às citações que ela fala de tempo, nós encontramos 3 grupos de citações de Ellen White referindo-se a tempo. Então, a primeira citação, ou o primeiro grupo de citações, fala em relação à criação. Então, a cronologia da criação. Então, ela tem um grupo de citações que fala sobre isso. Um segundo grupo de citações, ela fala sobre a cronologia da história, ou histórica, que ela faz menção a textos que falam de história, a eventos que fazem história na Bíblia. E um terceiro grupo, que é a cronologia profética. Então, veja, vamos tentar analisar agora. Vamos pegar a cronologia, né, da criação. A cronologia da criação, existem 3 grupos também, dentro da cronologia da criação, onde ela se refere, em alguns momentos, antes da criação, quando ela fala de tempo, durante a criação e depois da criação. Quando ela fala antes da criação, e eu anotei aqui algumas citações interessantes para que a gente possa entender, a gente vai perceber o seguinte: eu peguei, por exemplo, Patriarcas e Profetas, página 36, e se repete lá no Comentário Bíblico Adventista, volume 4, na página 1258. Ela diz assim: todos os exércitos do céu, e aí dá a entender que foram trazidos à existência antes da criação da terra e seus habitantes. Então, quando ela fala da cronologia da criação antes da criação, ela se refere a um longo período de tempo, de anos. E isso encaixa dentro daquilo que os cientistas dizem, que o universo tem milhões de anos. Até aí não tem problema. O problema é dizer que a Terra tem milhões de anos. Esse é o problema. Então, até aqui, ela não é exata, mas ela diz, olha, o universo tem muitos anos. Agora, quando ela fala, por exemplo, ainda nesse contexto, deixa eu só continuar aqui nesse contexto, ela fala de outros mundos. E ela diz, por exemplo, no Patriarcas e Profetas 41, e na página 331 e 332, ela fala assim: o governo de Deus incluía não somente os habitantes do céu, mas de todos.
os mundos criados durante o tempo da rebelião de Satanás antes da criação deste mundo. Então ela diz que existiam seres no céu, mas também existiam outros mundos que tinham sido criados e que foram criados no período da rebelião. Mas ela não é exata, ela fala de um período longo. Agora, quando ela fala da criação, ou durante a criação, aí ela é exata, ela fala de 7 dias literais. Que exatamente o texto bíblico nos dá, usando a palavra Yom, acompanhada de um numeral, que dá a ideia de 24 horas no hebraico. Então isso é importante a gente entender, ela é exata aqui, 7 dias literais, ela não fala de eras. Isso aqui é importante, porque essa ideia do 2027, de Jesus vir, ela está relacionada, como o pastor Elton falou, com essa ideia das eras, e isso é preocupante. Agora, veja, vamos analisar agora depois da criação, e aqui que está o problema. Porque muitos acham que o profeta tem que saber de tudo. Que ele tem que saber de mecânica, que ele tem que saber de matemática, que ele tem que saber de tudo. E o profeta, ele não é obrigado a saber de tudo. Deus usa o profeta dentro do conhecimento das informações que ele tem. O texto de 2 Pedro, capítulo 1, verso 21, diz que jamais nenhuma profecia foi dada por vontade humana, entretanto homens santos falaram da parte de Deus movidos pelo Espírito Santo. Há uma junção entre Deus e o homem. Deus respeita a forma de se expressar do homem, e isso é importante. E aquelas informações que o homem tem, que o profeta tem, acompanham ele nos seus escritos, acompanham ele também na inspiração. Então, quando ela fala depois da criação, não há precisão, porque ela tem 2 grupos de citação, um grupo que diz quase 6.000 anos e um grupo que diz 6.000 anos, assim como também os 4.000 anos que nós mencionamos ali anteriormente. Então, nós precisamos entender algo interessante. Na enciclopédia de Ellen White, eu sugiro que você tenha esse livro é maravilhoso, é o livro que tem maior número de páginas publicado pela Casa Publicadora Brasileira. Na página 808 diz assim: alguns acreditam que as referências 6.000 anos não podem ser usadas legitimamente, pois ela se baseava no arcebispo Ussher. Bem, quem era o arcebispo Ussher? Daqui a pouco a gente vai falar, mas era um anglicano da Irlanda, onde ele definiu o período da Terra nos seus estudos. Daqui a pouco eu vou mencionar um pouquinho. O Dr. Tim, falando sobre isso, num artigo que ele publicou na revista Sinais dos Tempos, de julho de 1998, ele fala justamente sobre essa ligação do dia-era, do período dia-era e de cada dia 1.000 anos. E olha o que ele diz. Por sua vez, a teoria de que a história do mundo se limita a 6.000 anos de pecado, seguidos de um milênio sabático, está baseada na inferência de que cada um dos 6 primeiros dias da semana da criação de Gênesis 1 representa 1.000 anos. E a gente pode ver aquilo que foi mencionado pelo pastor Elton em Pedro 3, ou 2 Pedro 3,8. E além disso, que o 7º dia de Gênesis 2, 1 a 3 simboliza esse 7º milênio. Então, ele faz essa relação dessa inferência, isso é perigoso. Por quê? Porque a Bíblia fala de dias literais. E eles agora meio que misturam dias literais com dia-era, ou seja, cada dia um ano. E aí dizem que a profecia faz uma confusão que a gente tem que ter um pouco de cuidado. Veja, Ellen White se opôs à teoria do dia-era. E você pode ver aí na tela. Livro Educação, página 128. Tal conclusão é absolutamente infundada, disse ela. Então ela mesmo não acredita nisso. E ela então fala também dentro do contexto da teoria dos 2 estágios, ou do intervalo, inspirada por Deus. Então nós precisamos ter cuidado com isso. Agora, o segundo momento, o segundo grupo de citações que ela fala de tempo, de cronologia, é quando ela se refere à história. Então vamos lá. Tem mais ou menos 2.500 declarações de Ellen White relativas à cronologia de eventos históricos e bíblicos. E a gente vai ver que quase todos, com raras exceções, se harmonizam com as datas do arcebispo Ussher, que tem uma cronologia curta e que, na realidade, foi a cronologia que era usada no tempo de Ellen White, que estava nas Bíblias, nas margens das Bíblias, não é, daquela época, como, por exemplo, a King James. Não é? Você vai ver ali a cronologia de Ussher. Para você ter uma ideia, mas uma profetisa, um profeta, pode usar outras fontes para escrever os seus escritos? Sim. Nós sabemos que o profeta ele recebe a visão, ele recebe, não é, o sonho, mas ele também pode ser orientado para pesquisar, como foi o caso de Lucas. Lucas fez isso. E Ellen White, ela tanto recebeu sonho e visão, pastor João, como também ela pesquisou. Para vocês terem uma ideia, a biblioteca de Ellen White, quando ela morreu, ela tinha 1.587 livros. Isso você pode ver lá no livro Quando Deus Fala, na página 375.
Então ela tinha 1.587 livros, sendo que a maioria desses livros não eram de autores adventistas. Não quer dizer que eu não possa ter livros de autores que... não possa ter livros que não são adventistas. Claro, mas eu preciso realmente saber, não é, como manuseá-los. Agora, quais são as fontes que afirmam que a Terra tem 6.000 anos? Você pode ver, por exemplo, o método judaico e a própria cronologia do arcebispo Tiago ou James Ussher, que viveu aí em 1581 a 1656. Em relação ao método judaico, eles criam o seguinte, e isso se tornou popular no 9º século, não é, depois de Cristo, que a criação se deu por volta do ano 3.762 e 3.758 a.C. Era isso que os judeus criam. A partir do 12º século, eles chegaram à conclusão de que a criação se deu no dia 7 de março, ou melhor, perdão, 7 de outubro de 3.761 a.C. Então, essa era a ideia vigente por muito tempo. Agora, quando esse arcebispo anglicano da Irlanda, ele veio com a ideia de que a criação se deu por volta do ano 4004, se tornou popular, muito popular. E ele então chegou à conclusão de que o dia da criação, o dia 1 da criação, foi 23 de outubro de 4004. Agora, se nós pegarmos essa cronologia, que foi a que influenciou Ellen White, e ela não é autoridade em tempo, nós temos que lembrar o que eu disse no início. O objetivo dos escritos dela é exaltar a Jesus como Salvador e Redentor e exaltar a Bíblia, correto? Então, ela usou, mas sem pretensões nenhuma, mencionava, sem aquela necessidade de uma precisão. E o que acontece? Se nós pegarmos a cronologia dele, nós vamos chegar a 1997. Portanto, o 7º milênio já começou, então nós já tínhamos que estar no céu. Você percebe que essa ideia de 2027 é cada vez mais fraca? A gente começa a estudar e a gente começa a perceber quantos erros existem nessa ideia. Então veja, por que a cronologia de Ussher é curta? Porque ele pega, vou dar um exemplo, ele pega, por exemplo, o que Moisés fala em Gênesis 15:3, o que está escrito em Atos 7:6, Êxodo 12:40 e 41, de que o período da escravidão foi entre 400 e 430 anos, e ele diz que foi 200 anos. Então, ele diminui, e obviamente isso trouxe a 1997 o início do 7º milênio, de acordo com ele. Interessante isso. Ellen White, em 1864 a 1891, publicou 6 declarações que parecem favorecer essa permanência breve no Egito, e de cerca de 200 anos. Só que a partir de 1894 a 1905, ela publicou 12 declarações que parecem favorecer a permanência longa. Isso mostra que o objetivo de Ellen White não era determinar tempo, mas exaltar a Cristo como Salvador e como Redentor. Isso tem que ficar claro. Em relação à cronologia profética, que é a terceira parte dos escritos dela, nós vimos que ela fala sobre criação, quando ela fala de tempo, ela fala de história quando fala de tempo, e ela fala também, quando fala de tempo, de profecia. Ela não se aprofunda muito, ela não amplia muito, porque ela vai muito atrás daquilo que Tiago White falava na época, do que John Andrews falava e do que Urias Smith falava. Um segundo ponto, Ellen White, ela disse que Jesus poderia ter vindo antes de se completar o 7º milênio. Isso aqui é importante a gente entender. Veja, no livro Primeiros Escritos, na página 58, que foi escrito em 1849, grave a data, 1849 ela escreveu essa citação. Ela disse assim: vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado, e esse tempo podia durar um pouquinho mais, que o tempo disponível que temos deve ser gasto em examinar a Bíblia, que nos julgará no último dia. Aí vem alguns e dizem assim, mas ela foi atrás de Bates, porque Bates escreveu um folheto em 1850, dizendo que Jesus viria em 1851, porque daí Bates ele pega aquela ideia de Levíticos 16:19, das 7 vezes de aspersões de sangue no altar, e ele dizia assim, de que esse era um período de 7 anos após 1844, o grande desapontamento, e que Jesus viria por volta de 1851. Só que, veja, ela não escreveu em 1850, ela escreveu em 1849. E esse argumento de alguns críticos dela vai por terra. Por quê? Porque ela disse em 1849, ela diz que vi que o tempo para Jesus permanecer no lugar santíssimo estava quase terminado. Então são teorias que vão indo por terra cada vez mais. Por exemplo, em 1868, ela disse, amanhã é adiada por misericórdia, está lá em Testemunhos, volume 2, página 194.
Então, quer dizer, o sétimo milênio já poderia ter acontecido baseado nos escritos de Ellen White. E essa teoria normalmente vem se baseando nessas citações do desejado. Veja, 1883, ela diz assim, houvesse mantido firme sua fé, Cristo teria vindo. 1900, se o propósito de Deus de dar ao mundo a mensagem de misericórdia houvesse sido cumprida por seu povo, Cristo haveria vindo já à terra e os santos teriam recebido as boas-vindas na cidade de Deus. Portanto, queridos, o sétimo milênio, baseado em Ellen White, na realidade já começou, se fôssemos analisar, ou já poderia ter começado. Porque se nós pegarmos a cronologia de James Ussher, que era a que ela seguiu, pelo menos por um período, depois a gente percebe que em 1900 parece que ela já tem uma visão um pouquinho diferente da cronologia. A gente percebe que essa teoria ela não tem grande fundamento. Agora, um terceiro ponto. Ellen White condenou os marcadores de data. E agora, queridos, eu quero que você olhe as citações que ela fala sobre quem marca a data. Porque esses camaradas que pregam sobre isso, eles dizem, mas eu não marco data. Mas eles dizem, por volta de tal. Como não marca a data? Claro que está marcando data. Mas eu não estou dizendo que é 2027, é por volta de 2027. Está marcando data. Então, olha o que ela diz. Livro ou Manuscritos Release 10, 270. Diz assim, nossa posição é de esperar e vigiar, sem proclamação de tempo entre o fim dos períodos proféticos em 1844 e o momento da volta de nosso Senhor. Não sabemos o dia, nem a hora, nem quando será o momento exato. Então ela diz, sem proclamação de tempo entre esse período, o fim do período dos proféticos de 1844 e o momento da volta de Jesus. Ela disse, não é para marcar data. Agora, no Grande Conflito, na página 457, ela tem uma outra citação interessante. Ela diz assim, quanto mais frequentemente se marcar um tempo definido para o segundo advento e mais amplamente for ele ensinado, tanto mais se satisfaz os propósitos de Satanás. Então, quem marca a data, de acordo com a serva do Senhor, está trabalhando para Satanás. E a gente tem que acordar, queridos. Porque alguém vai dizer assim, mas vocês não querem ver Jesus voltar? Claro que nós queremos. Se você perguntar para mim, eu quero que Jesus venha antes de 2027. Quero que venha esse ano. Mas nós não podemos ser desonestos com os escritos inspirados. E ela diz, quem marca a data está ajudando a Satanás, está cumprindo os propósitos de Satanás. Aqueles, diz ela, no Grande Conflito ainda 457, que continuam marcando data, essa é a ideia, promovem a incredulidade e não o cristianismo. Citam passagens da Escritura mediante falsa interpretação, mostram uma cadeia de argumentos que aparentemente lhe apoiam a posição. Enfraquecem o assunto da volta de Jesus. Quem marca a data cria incredulidade. O que Satanás quer? Que as pessoas marquem data, para cada vez mais as pessoas, quando nós pregarmos sobre a volta de Jesus, não acreditem. Então, cuidado com isso. Ainda agora, no Testemunhos, volume 4, página 307, ela diz assim, mas seus fracassos mostram que são falsos profetas, esses que estão marcando data, que não interpretam devidamente a linguagem da inspiração. Esses erros têm trazido má fama à verdade de Deus para esses últimos dias. Eles são falsos profetas. Vêm bonitinho, usam as citações de Ellen White, usam a Bíblia e falam muito. Pode notar que esse povo fala muito e cria uma confusão, usa a citação daqui, daqui a pouco eles estão misturando tudo e as pessoas que não têm conhecimento ficam abismadas. Nossa, como ele tem conhecimento. Cuidado, queridos. Cuidado com isso. Ela continua, ainda nessa citação do Grande Conflito 457. Muitos adventistas têm julgado que, a menos que pudessem fixar a fé em um tempo definido para a vinda do Senhor, não poderiam ser zelosos e diligentes na obra de preparo. Então, tem muitos adventistas, diz ela, que se não marcar data, parece que não consegue ser zeloso na fé. Tem que marcar data. Querido, não é isso que a Bíblia diz. A Bíblia diz que a gente tem que estar preparado a todo momento. Hoje, se ouvides a sua voz, não endureçais o vosso coração. Não é? Te propõe o dia e a morte. Te propõe a vida e a morte, a bênção e a maldição, diz o texto lá de Deuteronômio 30. Escolhe, pois, a vida. Então, cuide com isso, cuide com isso. Concluindo, então, a minha parte, que ficou aqui sobre os escritos de Ellen White. Existem dois grupos de citações de Ellen White em relação a 6.000 anos. Tá? Então, é um grupo que fala de 6.000 anos, e eu coloquei aí um exemplo do Patriarcas, 342, e outro grupo de citações dela que fala quase 6.000 anos. Coloquei um exemplo aí, Grande Conflito 518. Então, quando ela diz quase, ela está dizendo assim, eu não sou autoridade em tempo. Não é meu propósito aqui determinar quanto tempo tem a Terra. Meu propósito é determinar que
que existe um Salvador e um Redentor e que existe uma luz maior para que as pessoas possam encontrar o plano da salvação. Esse é o propósito dos escritos de Ellen White. Ellen White mesmo disse, você pode ver isso na enciclopédia de Ellen White. Leia, compre esse livro, vale a pena, você vai ver ali quanta coisa boa tem. Ela diz assim, não era um fim em si, falando de cronologia, mas um meio para um fim. Ela mesma diz isso. A cronologia não era um fim em si, era um meio para um fim. Essa não era a preocupação principal. Concluindo então, a gente não deve usar os escritos de Ellen White. Primeiro, para datar a criação. Eu não posso usar os escritos de Ellen White para determinar o início da criação ou quando que começou, não é, o dia 1. Segundo, eu não posso usar os escritos de Ellen White para determinar a data da encarnação. A Bíblia pode, mas Ellen White não. Terceiro, eu não posso determinar a data da crucifixão através de Ellen White. Ok? E quarto, eu não posso determinar a data da volta de Jesus usando Ellen White. E ela mesma diz isso, e eu coloquei algumas citações, eu não coloquei a citação, mas a fonte, por exemplo, Mensagens Escolhidas, volume 1, 185 a 192, ela diz que nós não devemos marcar data, Grande Conflito 456 e 457. Queridos, Deus está chamando a nossa atenção. Existe uma citação na Bíblia que diz que, na realidade, o inimigo quer enganar os próprios escolhidos de Deus. Cuide para que você não seja um deles. Eu também tenho que me cuidar para que não seja um deles. Porque o desconhecimento da Bíblia e da inspiração pode fazer com que a gente vá atrás de qualquer vento de doutrina, e isso é perigoso. Muito bom, pastor Marcos. Eu acho que ficou bastante claro e trouxe bastante luz sobre essa questão dos escritos de Ellen White. Agora, uma coisa é interessante de refletirmos também, não é? Dificilmente alguém é enganado por uma nota de R$30, por exemplo. Por algo muito simples, não existe uma nota de R$30. Se alguém nos der, nós vamos saber que é totalmente falso. O engano vem com uma nota de um valor que já é conhecido, R$20, R$50, R$100, com poucas diferenças ali, e é por isso que engana. Então, acho que essa fala que o senhor mencionou no final é muito importante, porque às vezes até o próprio povo de Deus pode estar sendo enganado por algo que parece como verdadeiro, mas que tem algumas falhas, faltam algumas costuras para que a coisa funcione. Por exemplo, a cronologia de Ellen White, ou a cronologia de tempo de Ellen White, ou a cronologia dos 6.000 anos, não tem nada a ver com a teoria dos 6.000 anos. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Essa teoria é uma coisa diferente, que ela nunca falou, nunca mencionou explicitamente. Olha, vai ter ali um período de 6.000 anos, ou a semana profética do Éden de criação se torna uma semana profética. Isso ela nunca revelou. Então ela tem uma cronologia que, como vimos, inclusive não era o objetivo dela de ser certeira, de ser assertiva na questão da data, e ao mesmo tempo a cronologia não tem nada a ver com a teoria, não é? E eu gostei também muito, pastor, porque quando olhamos para a própria Ellen White, ela condena o que estão fazendo com os seus escritos. O senhor mostrou alguns textos, e eu queria compartilhar mais alguns aqui com os nossos amigos. Por exemplo, no livro Mensagens Escolhidas, na página 178, volume 1, página 178, ela diz assim: o Senhor mostrou-me que a mensagem deve ir e que não deve depender de tempo, pois o tempo não será nunca mais uma prova. Vi que alguns estavam ficando com uma falsa agitação, nascida de pregar-se o tempo. Vi que a terceira mensagem angélica, que está em Apocalipse 14, pode subsistir sobre seu próprio fundamento e que não precisa nenhum tempo para fortalecê-la, e que ela irá com forte poder e fará sua obra e será abreviada em justiça. Então, quando vamos para os escritos mesmo de Ellen White, ela condena o que hoje tem sido feito, porque não era o objetivo dela que assim fosse. Tem outra passagem aqui, do mesmo livro, Mensagens Escolhidas, volume 1, página 189, quando ela diz assim: desse conhecimento, falando sobre o mau uso do tempo, não é? Desse conhecimento, viria em resultado um estado de coisas entre nosso povo que retardaria grandemente a obra de Deus no preparar um povo para subsistir naquele grande dia que há de vir. Não devemos viver em agitação acerca do tempo. Então, a serva de Deus, Ellen White, é muito clara em dizer que esse tipo de movimento só causa agitação. Às vezes balança a fé das pessoas, às vezes coloca pessoas contra
a própria instituição da igreja. As pessoas começam muitas vezes, como resultado, ficarem unilaterais, pensando que tem a razão, que não há nenhum tipo de contra-argumentação, de estudo, de análise, e os textos também precisam ser levados sempre dentro do contexto, né, pastor? Assim como quando lemos a Bíblia, nós precisamos entender o texto à luz do contexto, Ellen White é a mesma coisa, porque pegar textos isolados ou analisá-los fora do contexto é você forçar o profeta a dizer o que ele não diz. E ela mesma, nos seus escritos, condena esse tipo de atitude. Pastor João, você tocou num ponto importante. Assim como a gente usa as regras de interpretação para a Bíblia, que a gente chama de hermenêutica, e a exegese, a aplicação delas, nós precisamos, queridos, também fazer com Ellen White. Quando ela escreveu, para quem escreveu, qual era o propósito, qual era a razão. E aí a gente percebe hoje que as pessoas não fazem mais isso, não é? Com Ellen White. Querem, muitas vezes até nem com a Bíblia já estão fazendo mais, estão tirando o texto do contexto. E não é à toa que ela fala o tempo todo que o objetivo dos escritos dela não é marcação de tempo, não é a questão do tempo da terra, e não é à toa também que ela não fala da data da volta de Jesus. Foi mencionado, o pastor Otto mencionou no início, o texto de Mateus, capítulo 24, verso 36, né? Jesus, de maneira muito clara, disse, né? Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe, nem os anjos do céu, nem o Filho, senão o Pai. Claro que ele estava falando como homem ali, naquele momento, mas, queridos, entendam, se nem Jesus se preocupou em marcar data, você acha que Deus iria deixar um profeta marcar data? Ou pelo menos deixar indicativos? Porque alguns dizem assim, mas esses que estão pregando não marcam data. Como não? Eles marcam data sim. Eles estão dizendo assim, e nas suas argumentações eles dizem, não, mas eu não estou marcando data e tal. E aí vira e mexe e vem com a data. Até porque, pastor, um profeta, para ser verdadeiro, inclusive esse é um dos testes bíblicos para ver se um profeta é verdadeiro, ele não pode contradizer uma mensagem já revelada por Deus, entrar em contrapartida, e aí haveria essa desconexão. Eu entendo assim, olha, pastores e amigos que nos assistem, quando nós olhamos para esse cenário dos escritos de Ellen White, nós percebemos sim que existem escritos falando sobre 6.000 anos, sobre 4.000 anos, às vezes com o termo cerca de, já vimos que não há uma ideia, uma idealização de fixar ali uma certeza na data. Então, existe essa informação. Agora, dizer que essa informação se conecta com a semana da criação e com 2 Pedro 3,8, do período 1 dia, 1.000 anos, precisa de uma costura para formar esse cenário, essa peça, ou precisa de algumas peças no quebra-cabeça para montar todo esse cenário que não existem em Ellen White. Absolutamente não existem. E essas costuras, eu diria assim, que são feitas por ilusionistas. Para mim, esses camaradas não deixam de ser, ou não passam de ser ilusionistas. Sabe, o ilusionista, daqui a pouco ele está ali com uma coisa, faz desaparecer. E você fica assim, nossa... E tem muitos irmãos que estão assim, nossa, olha só. Mas eles te enredam de tal maneira como ilusionista que você não percebe as costuras, porque não tem costura. Porque eles não respeitam as regras de interpretação do texto bíblico ou dos textos de Ellen White. E aí a gente muitas vezes fica assim, de boca aberta, nossa, que coisa linda, falou tão bonito, falou 2 horas num vídeo, apresentou depois respostas para outro vídeo. Queridos, cuidado com os ilusionistas da Bíblia. Levam ao engano. E Jesus já advertiu em Mateus 24 que haveriam enganos no fim dos tempos, né? E é interessante que no livro Grande Conflito, página 457, a maioria das pessoas que estão nos assistindo, eu imagino que tenham acesso ao livro Grande Conflito, mostra que isso tem sido o cumprimento de um propósito do inimigo satânico. O senhor mencionou os textos agora há pouco na tela, do lado de quem apresenta, e também acaba sendo uma necessidade daquele que está esperando a volta de Jesus, que se não tiver uma data, e a data não estiver próxima, não estiver assim aos olhos, ele não consegue esperar Jesus voltar, quando nós temos que esperar. Obviamente, nós queremos que Jesus volte o quanto antes. Jesus pode voltar ainda em 2020, e seria a melhor coisa do mundo. Ou em 2021, daqui a pouco pode voltar em 2027, ou em 2050, a gente não sabe quando, mas devemos estar preparados, sempre seguindo a mensagem bíblica de Jesus, que é vigiar. Mas concluindo essa primeira etapa, nós percebemos que em Ellen White faltam elementos para nós dizermos que o que ela diz faz esse tipo de conexão com essa teoria do ano de 2027. Mas queremos agora sair um pouquinho de Ellen White e entrar na Bíblia, porque os textos de Ellen White dão uma base
mas assim, o sólido argumento está baseado na Bíblia. Está baseado na Semana da Criação, está baseado em 2 Pedro e outras passagens também. Quando olhamos para a Bíblia, agora queremos conversar um pouquinho com o pastor Elton. Pastor Elton, quando nós olhamos para a Bíblia, quando nós olhamos para o que Deus nos deixou revelado, nós temos palco, biblicamente falando, para acreditar numa suposta vinda de Jesus, de acordo com essa teoria, em 2027 ou em torno de 2027? Eu quero analisar com vocês aqui, amigos, e com vocês que estão aqui também, 6 pontos importantes sobre isso. O primeiro ponto é que essa teoria, ela se baseia ou ela se fundamenta no primeiro momento em pseudepígrafos. A palavra pseudo é bem conhecida, né? Se eu disser um pseudo-profeta, vocês vão entender que não é um profeta verdadeiro, correto? Epígrafe vem do verbo grafo, que significa escrever, ok? Então é importante a gente lembrar disso. Então, pseudo-epígrafo significa uma escrita falsa. Então, note. Testamento de Adão, Segredos de Enoque, Epístola de Barnabé. Esse material faz parte desse conjunto de livros. Por que é que se falsificava essa escrita? O que eles falsificavam? Eles falsificavam o autor do documento. Então, o Testamento de Adão não foi escrito por Adão, marido de Eva, lá de Gênesis capítulo 1, 2, 3 e por ali. Não foi por ele que foi escrito. Mas por que se colocou o nome dele no documento? Justamente para tentar entrar dentro do cânon bíblico. Quando o cânon estava... Porque esses documentos começaram a ser escritos a partir de 200 a.C. e se concluíram ali por volta do ano 100 depois de Cristo. Nesse período você pega o fechamento do Antigo Testamento, o início do Novo Testamento e o fechamento do Novo Testamento. E o grande objetivo de essa teoria, esse conceito da semana cósmica, ele já parte de uma mentira. Eu preciso ser claro aqui com você que está ouvindo aí do outro lado, uma mentira. Além disso, aquilo que está escrito nesses documentos são ficções. É verdade que há muito contexto da questão política, questão social, isso é verdade que está ali, mas há muitas palavras ali que não passam de uma ficção. Então, esses documentos, essas informações que estou dando para vocês desses documentos, por si só já deveriam eliminar esses documentos da conversa. Porque são esses documentos que deram origem a esse conceito de semana cósmica. Vocês estão entendendo? Então, isso não parte da Bíblia. Isso não vem do documento escrito inspirado por Deus. Isso vem de um documento que não é inspirado por Deus. Essa é a primeira coisa importante que a gente precisa lembrar. Agora, eu quero destacar 5 textos com você. Alguns aparecem nessas teorias por aí, nesses vídeos por aí, alguns não aparecem, ou um deles pelo menos não aparece. Quero começar com Apocalipse 10:6. Apocalipse 10:6 diz que um anjo levanta a sua mão direita para o céu e faz um juramento por Deus, né? Um juramento por aquele que vive, aquele que criou os céus, a terra, o mar e tudo que neles existe. E esse juramento diz assim, já não haverá mais tempo. Na sua Bíblia está traduzido já não haverá demora. Essa é uma tradução equivocada, porque a palavra cronós significa tempo. Então, já não haverá mais tempo. Que tempo é esse? É o tempo normal, cotidiano, tempo histórico? Não. É óbvio que João está falando de tempo profético. E que data nós podemos situar o capítulo 10 do Apocalipse? O capítulo 10 do Apocalipse faz parte da 6ª trombeta. E se a gente fizer um cálculo histórico, a 6ª trombeta está ali a partir do tempo do fim, certo? Ela está em paralelo com o 6º selo, e o 6º selo começa com o terremoto de Lisboa. É só ler Apocalipse capítulo 6, versículo 12 em diante, até o versículo 15. Então você vai entender que a partir desse período, 1755, 1798, 1780, 1833, é nesse contexto todo que está a 6ª trombeta. Agora, essa passagem que eu estou citando para vocês de Apocalipse 10:6, ela é mais claramente, envolve o ano de 1840 a 1844, é esse período. Então, a partir desse período aí, a data de 1844, não haveria mais tempo profético. Então, não faz sentido, de acordo com a Bíblia, os nossos teólogos ou pseudo-teólogos, digamos assim, esse pessoal que defende essa teoria, defender um tempo profético. Olha, perto de 2027, próximo a isso. Não tem como fazer isso porque a Bíblia diz que não haveria mais tempo. Bom,
Esse é um texto que eles não mencionam, obviamente, por razões óbvias, né? Por questões de conveniência, eles não vão mencionar nessas teorias. Mas eu quero mencionar alguns que eles mencionam, que eles citam nas suas teorias a partir de agora. O primeiro deles é Gênesis capítulo 2. Vá para lá se você puder aí com a sua Bíblia. Gênesis capítulo 2, versículo 2. Ali diz que os céus e a terra foram acabados no 7º dia. Eu quero chamar a sua atenção para isso. O 7º dia, o descanso de Deus, faz parte do término da obra criadora de Deus. Agora, algumas versões, inclusive a Septuaginta, por exemplo, coloca que Deus terminou a sua criação no 6º dia. E a base desse conceito de semana cósmica é que terminou a criação no 6º dia. Mas esse é um erro de leitura do texto. Então, vejam, além desses documentos serem com uma origem mentirosa, com ficções, além disso, esses documentos judaicos interpretam equivocadamente o texto bíblico que foi inspirado por Deus. Além disso, em Gênesis capítulo 2, versículo 2, você não encontra nenhuma vírgula sequer de profecia. Esse texto não é uma profecia para a história do planeta. Então, fazer a ligação desse texto com 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8, ou com Salmo 90, versículo 4, que são textos que falam de que um dia para Deus é como 1000 anos, não faz sentido nenhum. Nenhuma ligação é proposta ali por Moisés, o autor do texto. E esse texto não é uma profecia, não há nada no contexto que indica que esse texto seja uma profecia. Bom, dito isso, vamos para o segundo texto agora, que é o texto de 2 Pedro, capítulo 3, versículo 8. Eu não sei se você tem a sua Bíblia aí à mão, mas eu gostaria de ler esse texto com você. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8. Estou abrindo a minha Bíblia aqui, se você puder acompanhar na sua aí, será muito interessante. Diz assim, ó. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 8, diz assim. Segunda carta de Pedro 3,8. Há todavia uma coisa, amados, que não deveis esquecer, que para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Eu gosto de uma declaração bem simples que diz assim: o melhor intérprete de um texto é o seu contexto. Sabe que quando a gente vai usar uma fonte, a gente precisa usá-la de maneira legítima, de maneira fiel. E é tudo que esse pessoal, infelizmente, não faz. Por quê? Porque aqui no contexto, essa declaração de Pedro, ela tem um contexto. E o contexto começa no versículo 4. Não apenas no versículo 4, mas um contexto para a gente entender o versículo 4. Veja o que está escrito aí em 2 Pedro 3,4. Leia comigo aí na sua Bíblia. E depois dessa leitura você vai começar a entender algumas coisas. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde os dias que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. Olha que interessante, os críticos de Pedro e os críticos da igreja dos dias de Pedro estavam dizendo o seguinte: onde é que está a promessa da vinda de Cristo? Porque desde os dias que da criação, tudo tá tudo igual, não mudou nada, como é que ele vai voltar? Essa história não é possível, você não está dizendo a verdade. E aí Pedro vai construindo uma declaração, e Pedro então cita o versículo 8, e depois do versículo 8 ele cita o 9, ele diz o 9. Eu quero ler o 9 com você antes de explicar o 8. Veja o que diz o versículo 9. Não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. O que Pedro queria dizer, no fim das contas, para aquelas pessoas era o seguinte: amigos, vocês estão dizendo que está tudo igual, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Deus não está atrasado, ele não está retardando a sua promessa. Agora, o que isso tem a ver com o versículo 8? O versículo 8 está no meio do sanduíche, do versículo 4 e do versículo 9. E no meio do sanduíche, Pedro está citando, fazendo uma alusão muito clara, é quase uma citação de Salmo capítulo 90, versículo 4. Por que é que Pedro faz isso? Ele faz isso, essa citação, dizendo que um dia é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia, justamente para dizer que Deus não está atrasado. A contabilidade dos anos para Deus é diferente da contabilidade dos homens. É isso que Pedro quer dizer. Então, usar essa passagem para dizer que para Deus um dia é como 1000 anos, eles esqueceram da segunda frase do texto, porque o texto diz que para Deus 1000 anos é como um dia. Então, se eu quiser dizer que 1000 anos é como um dia como 1000 anos, eu posso fazer como eu quiser. O único aspecto que Pedro quer salientar para o povo que está ouvindo, para a audiência para a qual ele está endereçando a sua carta, é simples. Deus não está atrasado.
A sua vinda é certa. E no momento certo ele vai vir. E Pedro usa aqui essa alusão a Salmo 90, versículo 4, para clarificar esse ponto, para clarear esse ponto. Por isso, fazer a ligação desse texto com a semana cósmica ou com o texto de Gênesis capítulo 2, versículo 2, não faz o menor sentido. Nenhum sentido. Bom, dito isso, vamos ao terceiro texto que eu creio que é extremamente importante para a gente pensar, que é o texto de Mateus, capítulo 24, verso 36. Porque essa teoria diz assim, que há uma versão antiga do texto, e essa versão antiga diz, ninguém faça saber, senão o Pai. Bom, vamos dar uma olhadinha como é que está no texto grego. Antes de aparecer na tela aí para você, deixa eu mostrar para você aqui, ó, esse documento. Eu não sei quantos de vocês conseguem ver bem aí. Esse documento é o Novo Testamento em grego. Ele está à disposição aí nas livrarias evangélicas para você comprar. E aqui tem o texto grego mais fiel aos autógrafos, aos originais da Bíblia que Jesus escreveu, não ele escreveu, mas seus apóstolos e discípulos aí do Novo Testamento. Então, é daqui que eu estou tirando essas informações que vou botar na tela para você, certo? Para a gente poder entender o texto. Porque não adianta a gente pegar uma tradução qualquer e achar que aquela tradução está correta. Toda tradução é uma interpretação, certo? Não tem como eu traduzir algumas palavras. Eu vou dar um exemplo para você bem simples aqui antes de botar o texto na tela. O que significa a palavra gato? Qual é o significado da palavra gato? Talvez para uma pessoa que mora comigo vai dizer que sou eu, né? A minha esposa vai dizer isso, meu marido é um gato. Isso é uma namorada, estamos perto do dia dos namorados, vai pensar desse jeito. Talvez uma pessoa que trabalha na veterinária vai dizer o seguinte, que um gato é um animal. Talvez alguém que trabalha na delegacia vai dizer que um gato é alguém que foi pego fazendo coisas erradas. Talvez para alguém que trabalha na CE ou na RGE ou então na AES Sul, vai dizer que gato é aquele fio que foi colocado ali, não deveria estar ali de maneira equivocada, roubando energia elétrica da companhia de energia. Então, o que é gato, afinal de contas? Depende do contexto. Note que o tradutor vai ter que adaptar, de acordo com o contexto, a sua tradução. E às vezes vai ter que até interpretar se o contexto não for claro. E tudo isso a gente precisa considerar na hora de interpretar um texto bíblico. Vamos dar uma olhadinha como é que está o texto aí de Mateus capítulo 24, verso 36? Vai aparecer na tela para você aí. Olha que interessante como está escrito. Mas a respeito daquele dia e hora ninguém sabe. Olha o verbo que é usado aí. Ele está, obviamente, conjugado, né? O verbo é o verbo oida. Ele está na terceira pessoa do singular do perfeito indicativo ativo. Preste atenção nesse amarelinho que está na tela aí. Perfeito indicativo ativo. Nem os anjos nos céus, nem o Filho, senão o Pai. Esse pessoal dessa teoria diz assim, que ninguém fará saber. Mas nós já estamos vendo aí na tela que essa tradução está incorreta, porque o texto grego diz desse jeito. Ninguém sabe. Eu quero mostrar para você que há mais 2 textos em Mateus, bem próximos aí, que usam a mesma palavra, o mesmo verbo, e esse verbo apenas, ao invés de ser a terceira pessoa do singular, está na segunda pessoa do singular, mas também no perfeito do indicativo ativo, e que mostra, vou mostrar para você agora, que é impossível que a tradução nesses versos seja essa tradução que eles estão propondo. Veja o que está escrito aí em Mateus capítulo 24, 42, alguns versos mais tarde. Portanto, vigiai, porque não sabeis. Aí agora é o mesmo verbo, agora na segunda pessoa do singular. A única coisa que muda é isso. O dia em que vem o vosso Senhor. Agora tente traduzir aí na sua casa. Portanto, vigiai porque não sabeis ou porque não fazeis saber o dia nem a hora. Faz sentido essa tradução? É claro que não. Aliás, não faz sentido nenhum porque o fato de não saber é justamente por tal razão que eles devem vigiar. Você está entendendo? Se eu não sei o dia nem a hora, é por isso que eu tenho que vigiar. Agora, se eu sei o dia e a hora, eu não preciso vigiar. E aí eu vou comunicar aos outros. Então essa tradução que esse pessoal propõe não faz sentido nenhum. Outro texto aí para você dar uma olhadinha. Mateus agora 25, 13. Vigiai, pois, porque não sabeis, de novo o mesmo verbo, agora na segunda pessoa do singular, o dia e nem a hora. De novo, a única tradução possível não é fazeis saber ou faça saber. Não tem como ser essa tradução. Tem que ser a tradução vigiai porque não sabeis o dia e nem a hora. Tá claro para você aí do outro lado? Eu espero que eu esteja sendo didático o suficiente aqui para explicar para você. Aí eles dizem assim, não, a gente tem que fazer uma ligação
do Mateus 24:36 com 1 Coríntios 2:2, porque lá aparece o verbo conhecer, e o verbo conhecer, pastor Lorini e amigos, também lá diz assim, ó, olha, eu não fiz nada a não ser fazer conhecer para vocês a Jesus e este crucificado. Mas ali nós temos uma questão interessante em 1 Coríntios 2:2. Primeiro, o verbo não é o mesmo, não é o verbo oide, é o verbo gnosco. Já começa aí um problema claro para esse pessoal interpretar o texto. E eles desconsideram isso. E a segunda questão é que lá o verbo está no infinitivo. Por isso é traduzido, não fiz vocês, não dei a vocês conhecer a Jesus Cristo, senão este crucificado. Por isso está traduzido saber e não sabeis, porque ele está no infinitivo. Eu quero terminar com você com Atos capítulo 1, versículo 7. Abra sua Bíblia aí em Atos capítulo 1, versículo 7. Último texto que eu quero ler, e esse texto aqui eu deixei por último porque ele é o mais importante de todos que eu vou ler aqui. Se você esquecer tudo que eu disse até aqui, e esquecer aquilo que o pastor Marcos disse, se você lembrar desse capítulo 1, versículo 7, você já vai lembrar de tudo que foi dito essa noite. Olha o que está escrito aí. Vamos ler o 6 também. Então os que estavam reunidos lhe perguntaram, Senhor, será este o tempo em que restaures o reino a Israel? Respondeu-lhes, não vos compete conhecer tempos ou épocas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Quero dividir esse texto em 3 partes para você entender. Primeira parte é a que diz assim, não vos compete conhecer. Nova Almeida atualizada, é uma tradução bem atual, traduz o texto, essa frase, não cabe a vocês conhecer. E olha como a Nova Versão Internacional, que também é uma ótima tradução, traduz, não compete a vocês saber. Eu vou dar uma outra definição para vocês aqui. Sabe o que Jesus estava dizendo para eles? Data não é da conta de vocês. Nós temos vários teólogos, o texto grego permite esse tipo de leitura. Se vocês querem saber de data, deixa eu dizer uma coisa para vocês. Não é da alçada de vocês saberem de data. Não se preocupem com isso, isso não compete a vocês. Não é da conta de vocês. É isso que Jesus estava dizendo para os discípulos naquela ocasião antes de ascender ao céu. Então, quando alguém quer marcar data, ele não é brecado apenas por Ellen White, que critica isso. Ela faz isso sim, nós acabamos de ver aqui. Mas a Bíblia está dizendo, não é para vocês se preocuparem com data. Não se preocupem com data. Aliás, isso não compete a vocês. E aí vem a segunda parte do texto. Tempos ou épocas que o Pai reservou. A palavra reservar significa fixar, estabelecer. Foi Deus o Pai que anotou com a sua caneta lá na sua agenda a data, no seu calendário do seu retorno. Isso é exclusividade dele, não é sua, não é minha, não é de ninguém. É dele, é ele que sabe. E é por isso que o texto termina dizendo, pela sua exclusiva autoridade. Ou uma melhor tradução seria, na sua autoridade exclusiva. Porque ele é o único que tem essa autoridade. Então, pastor Lorini e amigos que estão aqui, eu quero terminar dizendo que a Bíblia, nesse texto, ela é muito enfática. Não compete a vocês, não é da alçada de vocês, e mais do que isso, não é da conta de vocês as datas que o Pai reservou pela sua exclusiva autoridade. Alguém que se levante para marcar qualquer tipo de data ou sugerir um tipo de data, está fazendo exatamente aquilo que Cristo condenou na sua palavra. Atos capítulo 1, versículo 7, pastor Elton, é como se Jesus estivesse dizendo assim em palavras bem simples, né? Espere Jesus voltar no tempo certo, e o tempo certo é o tempo de Deus. O texto ele sempre precisa ser analisado dentro do seu contexto. Não tem como analisar o texto sem o contexto. Já diz aquele ditado popular, um texto fora do contexto pode virar um pretexto. 2 Pedro, capítulo 3, verso 8, tem todo um contexto de escarnecedores que surgiriam no tempo do fim, perguntando onde está o tempo da sua volta. Aí Pedro explica, olha, o tempo para Deus não é como o homem. Deus está acima do tempo, o homem está abaixo do tempo. O tempo é relativo a Deus, já o homem é relativo ao tempo. O homem vive no máximo 80, 90, 100 anos, alguns passam um pouco, mas essa é a média. Agora, aliás, é isso que o Salmo 90 diz, e é de lá que Pedro está tirando a sua informação. Exatamente, e o contexto todo é que, por misericórdia, Deus está esperando e Jesus está esperando para voltar. Mas no verso 10, 2 Pedro 3, verso 10, diz, virá, entretanto, como ladrão. Obviamente não para roubar, matar e destruir, porque esse é papel do inimigo, mas porque a abordagem de um ladrão envolve o elemento surpresa. E em todo o cenário bíblico, quando se fala de volta de Jesus, Jesus deixou o elemento surpresa, para que as pessoas não se apoiassem nisso e pensassem, bom, se Jesus vai voltar em 2027, então, quem sabe,
eu posso ir até 2026 vivendo uma vida, entre aspas, aproveitando uma coisa ou outra, e mais para frente eu busco perdão. Seria muito perigoso, porque se a pessoa morrer no meio do caminho, a mensagem bíblica sempre é: vigiai, Jesus vai voltar como ladrão. O próprio texto ali de Mateus 24, o pastor citou o verso 42, portanto, vigiai, não é? Não sabeis em que dia vem o vosso Senhor. É vigiar, é estar atento, E isso daí é importantíssimo dentro do contexto bíblico para entendermos a palavra de Deus. Agora, se eu pegar os textos fora do contexto, eu lembro quando eu era pequeno e eu vi uma mensagem que dizia assim, né? Que alguém abria a Bíblia, colocava o dedo ali e dizia assim: foi Judas e se enforcou. Nossa, não gostei desse texto. E abria ali, sem respeitar o contexto: vai e faz tu mesmo. Não pode ser verdade. E aí abria de novo a Bíblia e encontrava um texto: não deixe para amanhã o que deve fazer hoje. Enfim, vira uma bagunça se você pega texto fora do contexto. E dizer que 2 Pedro 3, verso 8, se aplica a Gênesis capítulo 2, verso 2, realmente, novamente, como no caso de Ellen White, você querer montar um quebra-cabeça faltando peças. É você querer fazer uma roupa sem ter a costura. Não há costura entre essas peças, mostrando que realmente, biblicamente, a mensagem é: estejam preparados sempre. Jesus pode voltar a qualquer momento. E a nota tônica, inclusive, do final da Bíblia, que nós encontramos em Apocalipse, capítulo 22, no versículo 20, diz assim: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. E o apóstolo João, ao receber a palavra, ele não se contém. E ele responde: amém, vem, Senhor Jesus. Essa é a nossa esperança, essa é a sua esperança. Jesus vem sem demora. Não há necessidade de sabermos o dia, a data, o ano ou o momento, porque isso não foi revelado pela palavra de Deus, não foi revelado por Ellen White, não foi revelado por Deus, para que você e eu pudéssemos estar preparados sempre, preparados hoje, preparados em todos os momentos para o retorno de Jesus. Última coisa que eu devo dizer, pastor, é que o verso 8 do capítulo 1 de Atos diz assim: mas recebereis poder. Essa tem que ser a nossa preocupação. Não é da nossa conta a data da volta de Jesus. Da nossa conta é buscar o Espírito Santo. Inclusive, na continuação do verso 8, recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, para serdes minhas testemunhas. Então, se em Atos 1,7 é como se Jesus dissesse assim: olha, espere Jesus voltar no tempo certo, e o tempo certo é o tempo de Deus, é como se no verso 8 ele dissesse assim: e enquanto você espera, ocupe-se sendo uma testemunha. É isso que precisa ocupar o povo de Deus: o testemunho do Senhor Jesus, a pregação do Evangelho, a proclamação das 3 mensagens angélicas. Então, isso é o que deve encher a nossa mente. E quanto mais fizermos isso, mais vai arder no nosso coração, mais vai arder no nosso peito o desejo de ver Jesus voltar em breve. Nós analisamos os escritos de Ellen White, nós analisamos a Bíblia e nós estamos entendendo que essa teoria, biblicamente e através da revelação de Ellen White também, ela não tem sustentação para ser colocada. Agora, pastor Rogério, parece que não é a primeira vez que isso acontece. É bem verdade, o pastor Elton já citou no início, que como estamos vivendo nessa pandemia do coronavírus, é um momento propício para esse tipo de assunto sair. Você não se perguntou por que esse tipo de assunto saiu só agora e não no ano passado ou há 3 anos atrás? Porque agora há mais movimentação, há mais frenesia, agora tem mais audiência para isso. Mas não é a primeira vez. Tem gente que pensa assim: mas qual é o problema de dizer que Jesus vai voltar em 2027? Daqui a pouco, se ele voltar em 2027, qual é o problema de dizer isso? O problema é que quando esse tipo de atitude acontece e você marca a data e porventura Jesus não voltar, ressaltamos, pode ser que Jesus volte nessa data, pode ser que volte antes, pode ser que volte depois. Amém se ele voltar primeiro. Seria, sim, a grande alegria do seu coração, do nosso aqui, de todos que esperam Jesus voltar. Mas o problema é que se ele não volta, há um esfriamento, um enfraquecimento da fé e a pessoa para de crer, ela fica endurecida para crer na palavra de Deus. Isso é algo muito prejudicial. E não é a primeira vez que acontece, não é, pastor Rogério? Quando olhamos para a história, parece que isso já aconteceu outras vezes. Você podia nos explicar um pouquinho se já teve relatos de coisas semelhantes no passado, pastor? Com certeza, pastor Lorini. É incrível, eu acho que o nosso
telespectadores, o pessoal que está nos vendo aqui, está conosco, já entendeu que nós ansiamos pela volta de Cristo. E não só nós, todos os cristãos. Quando você abre a Bíblia e lê 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, você vê Paulo ali dizendo, primeiro os mortos ressuscitarão primeiro, depois nós, os vivos, seremos transformados. Isso mostra que Paulo entendia e esperava que Jesus voltasse em seus dias. Quando nós vamos na história, nós vemos já no primeiro século ali, no primeiro para o segundo século, Ignácio, bispo de Antioquia, ele esperava para os seus dias a volta de Jesus. Ignácio, ele morreu no ano de 107 da nossa era. Então você vê que essa esperança ela vinha desde cedo. E só para você ter uma ideia, do nascimento de Cristo até o ano 1000, nós tivemos 10 previsões do retorno de Cristo. Bem interessantes. Depois disso, me chama a atenção que quando chegou o ano 1000, aí volta no 1000, deu aquele frenesi, deu aquela esperança, porque todos acreditavam que Jesus voltaria no ano 1000. Voltaria no ano 1000. Ou até o 1033. Porque esse número simbólico de 1000, não sabia se era 1000 do nascimento de Cristo ou da crucificação de Cristo. Então se esperava para o ano 1000 ou 1033 a volta de Jesus. Havia cálculos muito interessantes. Por exemplo, havia a hipótese aqui de Papias, que ele entendia que o tempo, 2 tempos, metade de um tempo, significava cada tempo 100 anos. Então, no ano 350 depois de Cristo, voltaria Jesus. Quando nós vamos ler sobre Joaquim de Fiore, ele diz que Jesus voltaria no ano de 1260. Por que 1260? É uma coisa muito interessante. Por que 1260? Porque quando nós vamos a Apocalipse 12, 14, ou Daniel 7, 25, nós vamos ver ali o quê? Novamente, 42 meses, tempos, um tempo, 2 tempos, metade de um tempo. Então daria 1260 dias. Então eles acreditavam que Jesus voltaria nessa data. Você vê que tem uma lógica aparente. Tirando um texto fora do contexto, você tem uma lógica. Mas aí Jesus não voltou no ano de 1260. Qual é a data que foi marcada logo depois disso? Lá em Daniel, capítulo 12, versos 10 e 11, fala dos 1200. Então, haverá 1290 dias. E esperar um pouquinho até 1335. Então, as datas têm uma lógica e foi sendo marcada. E o interessante é que, quando passavam os séculos, aumentava o número de datas marcadas. A cada século se tinha de 10 a 13, 15 marcações de datas da volta de Jesus. Mas quando chegamos no século XIX, onde houve reavivamento espiritual muito grande, houve 19 marcações da volta de Jesus. E entre elas, a data de 1844, onde José Wolff, onde Manuel Lacunza, onde Guilherme Miller, ali fazendo os cálculos em cima de Daniel 7, Daniel 8, tiveram o foco da volta de Jesus nessa data. Quando nós chegamos aqui, nós vemos que a data ela não estava errada, mas não se tratava da volta de Jesus. Essa data não se tratava da volta de Jesus, e sim da purificação do santuário. Mas mesmo sendo uma data correta, mas o evento errado, houve consequências. Se chegou a ter quase 1 milhão de milleritas, seguidores de Guilherme Miller, esperando a volta de Cristo. Mas após o grande desapontamento, o que aconteceu? Muitas dessas pessoas não quiseram nunca mais saber de Deus, se afastaram dos caminhos de Deus. Algumas voltaram para as igrejas de origens, que haviam saído, mas muitos não quiseram mais saber de Deus. Não quiseram mais saber de coisas religiosas. Então, sempre há consequências quando se marca datas e essas datas não se cumprem. Quando chegamos ao século XX, me chamou muita atenção, pesquisando um pouquinho sobre isso, que houve 59 marcações de datas para a volta de Jesus. 59 marcações de datas no século XX. Algumas pessoas acreditam que com a modernidade as pessoas se afastam da religião. Pelo contrário, as pessoas cada vez mais estão se tornando religiosas, porém são facilmente enganadas. E, novamente, nós temos algumas datas que nos chamam a atenção com uma certa lógica. Por exemplo, houve uma data que foi marcada para a volta de Jesus, foi o ano de 1928. Você pode perguntar, por que 1928?
dentro da igreja adventista. Nós, adventistas, marcamos outra data de maneira equivocada para 1928. Por que 1928? Porque em 1888 houve a conferência de Minneapolis, onde ali se tomou grandes decisões pela salvação pela fé. Se entendeu o processo da santificação, da salvação pela fé, mas se negou um pouco. E naquele momento, Jesus poderia ter voltado, Ellen White diz. Só que não voltou. E aí alguns interpretaram que, como o povo de Israel teve que ficar 40 anos perambulando pelo deserto, também o povo de Deus teria que ficar 40 anos esperando até a volta de Cristo. Só que em 1928, Jesus não voltou. Também tivemos a data de 1964. Por que 1964? Porque como houve o desapontamento de 1844, haveria de ter 120 anos para se pregar o evangelho, assim como foi com Noé. Você vê que são pegos textos bíblicos e tirados fora do contexto. Isso chega a ser um absurdo. A gente às vezes dá vontade de rir, né? A gente fica triste com isso. Sabe por que a gente fica triste? Porque algumas consequências são terríveis. E não é só o afastamento do povo da verdade bíblica. O pastor Marcos frisou muito bem aqui que isso é um plano de Satanás para que as pessoas deixem de acreditar na verdadeira volta de Cristo quando começarem a aparecer os sinais. Mas pode ser pior ainda. Em 1978, pastor Jim Jones, na Guiana Francesa, levou à morte mais de 900 pessoas por envenenamento, com suco de laranja e cianureto, porque eles acreditavam que assim eles estariam fugindo do juízo que estava para chegar. E aqueles que desistiram de se matar por cianureto foram mortos a tiro. Então 900 pessoas morreram por um engano desse. Depois, em 1993, um homem chamado David Koresh, também com as ideias que ele era o Cristo, já tinha voltado, chegou um absurdo desse, que ele era Jesus. Ele começou uma comunidade fora da cidade e ali levou pessoas, cerca de 76 pessoas que morreram queimadas por um incêndio causado por ele mesmo. Meus queridos, entendam que esses enganos que aparecem na história e estão aparecendo nos dias de hoje, eles podem trazer muito prejuízo à sua fé, mas também à sua vida. Isso não há dúvida. Eu queria ler com vocês 2 textos, um do Espírito de Profecia e um da Bíblia. O Espírito de Profecia está no livro Eventos Finais, página 35, e diz assim: sempre haverá movimentos falsos e fanáticos feitos na igreja por pessoas que pretendem ser dirigidas por Deus. Pessoas que correrão antes de serem enviadas e darão dia e data para o cumprimento da profecia não cumprida. O inimigo se agrada de que assim procedam, pois seus sucessivos fracassos e direção em sentido falso causarão confusão e incredulidade. Entenderam? O inimigo suscita pessoas que trazem falsas interpretações da profecia, marcam datas, dias, para que isso cause confusão no povo de Deus, que não estejamos unidos, estejamos nos atacando e nos afastando do verdadeiro caminho. E aí você pergunta, mas pastor, então quando é que Jesus volta? Nós estamos ansiosos que Jesus volte. Mas o nosso trabalho não é marcar datas, nem ficar esperando para tal dia. Eu quero abrir a Bíblia aqui com você, no livro de Mateus, já foi citado algumas vezes aqui. Capítulo 24. Mateus 24. Eu quero ler com você o verso 14. O verso 14 diz o seguinte: e será pregado esse evangelho do reino por todo o mundo, para testemunha a todas as nações, e então virá o fim. Esse momento não é se preocupar com as datas marcadas, que data vai vir, que data não vai vir. Eu e você temos que pregar o evangelho a todo mundo, porque só assim virá o fim. Você está preocupado, quer que Jesus volte até 2027, ou 2025, né, pastor Loirini? Ou quem sabe 2022, pastor Marcos? Nós temos que pregar o evangelho. Nós temos que deixar de sermos egoístas, porque às vezes essa questão pode trazer um pouquinho até de egoísmo, porque eu estou salvo, eu sou adventista, vou pensar nisso. Não. Eu tenho que pregar o evangelho, eu tenho que me envolver. Você
Irmão, se envolva, dê estudo bíblico, vá atrás das pessoas, prega o evangelho a todo mundo. Então virá o fim. Muito bom. Tem uma frase, uma máxima assim popular que diz que os antigos roubaram as nossas melhores ideias. Já ouviram isso daí? Você já ouviu isso daí, meu amigo? Os antigos roubaram as nossas melhores ideias. Isso que nós estamos vendo agora só é uma repetição daquilo que já aconteceu. Quando pessoas tentam ir à Bíblia, tentam ir ao Espírito de Profecia e de alguma maneira marcar uma data que Deus não quis nos revelar. Eu quero dizer que esses exemplos históricos nos ensinam que realmente nós temos que ter bastante cuidado com isso, porque isso pode esfriar a fé ou pode até trazer consequências piores, não é? Dependendo a que ponto pode-se chegar esse tipo de especulação ou esse tipo de teoria. Mas, finalmente, nós podemos ver que em João, capítulo 14, verso 1, quando se trata da volta de Jesus, Jesus diz assim, não se turbe o vosso coração. Tem gente que está olhando para 2027 e com medo, porque de aqui até 2027 vão ter tantos eventos escatológicos, vão ter tantas coisas, será que eu vou conseguir passar por tudo isso? Quando Jesus fala da volta de Jesus, ele diz, não se turbe o vosso coração, o que há de vir vai ser bom demais, vai valer a pena, e o nosso desejo é que venha o Senhor Jesus e venha logo, que o Senhor Jesus volte muito em breve para nos buscar. Eu quero, de maneira especial, agradecer aos nossos amigos que estiveram aqui, conversando e analisando essa teoria e, biblicamente, no Espírito de Profecia e na história, nos mostrando que essa é uma teoria que não tem, assim, uma base sólida para que nós possamos solidificar a nossa fé. E eu quero já convidar você, que está nos assistindo, para estar conosco na semana que vem. No domingo nós teremos os Domingos Especiais, mais um encontro marcante de Jesus, e nós vamos falar sobre o encontro de Jesus com o jovem rico, e também na quarta-feira que vem, nesse programa Qual a Saída, nós iremos estudar um outro tempo, campo ou cidade? Qual deve ser o procedimento do cristão? É momento de nós sairmos das cidades e irmos morar no campo? Como que podemos entender isso? Quarta que vem, nós esperamos você. Muito bem, chegamos ao final desse programa e eu quero apenas encerrar aqui lendo alguns textos para você que esteve acompanhando conosco. Espero que você tenha aproveitado, espero que você se aprofunde mais no estudo da Bíblia, mas que você lembre que o recado que nós queremos deixar aqui ao estudar esses textos da Bíblia é: se prepare e ajude também outros a conhecerem esse evento. O texto de 2 Pedro capítulo 3, verso 9 diz assim: não retarda o Senhor a sua promessa, como alguns a julgam demorada. Pelo contrário, ele é longânimo para convosco, não querendo que nenhum pereça, senão que todos cheguem ao arrependimento. Não é hora de nós ficarmos aqui nos degladiando sobre esses assuntos. É hora de nós ajudarmos uns aos outros, levarmos a mensagem de salvação para o vizinho, para o colega de trabalho, para o colega da faculdade. Quem sabe agora mandando uma mensagem especial, ligando, fazendo de tudo para que essas pessoas possam se arrepender. Porque é isso que Deus está fazendo. Deus está simplesmente retardando, conforme a parábola das virgens de Mateus 25, para que todos aqueles que querem se arrepender possam ser salvos. E eu encerro lendo o texto de Atos, capítulo 1, verso 9 a 11, que diz assim: ditas essas palavras, foi Jesus elevado às alturas, à vista deles, e uma nuvem o encobriu dos seus olhos. E estando eles com os olhos fitos no céu, enquanto Jesus subia, eis que 2 varões vestidos de branco se puseram ao lado deles. Eles disseram: varões galileus, por que estáis olhando para as alturas? Esse Jesus que dentre vós foi assunto ao céu, virá do modo como viste subir. Acredite você ou não, Jesus vai voltar. Esteja você preparado ou não, Jesus vai voltar. Que nós possamos estar prontos, e que nós possamos também ajudar outros a se prepararem para esse evento, e que nós possamos sair da comodidade, ao invés de nos preocuparmos com apenas a nossa salvação, que eu e você possamos nos preocupar com a salvação de outros. Jesus veio a esse mundo, disse ele, não para ser servido, mas para servir. Se você é um cristão, você vai pregar. Se você ama Jesus, você vai anunciar a sua vinda. Você não vai estar preocupado apenas com a sua salvação, fugindo, quem sabe, para lugares ermos, para que dessa forma só você e sua família se salvem.
Pelo contrário, você vai ser como um bombeiro. Você vai estar no meio do fogo, onde as pessoas estão sofrendo, onde as pessoas precisam de ajuda, e você vai levar a esperança para essas pessoas. Deus te abençoe. A gente se encontra aqui em outro momento e eu espero que você possa ter a oportunidade de cada vez mais estar atento ao estudo da Bíblia. Vamos orar? Querido Deus, muito obrigado pelo privilégio que o Senhor nos dá de podermos conhecer os relatos inspirados. Ajude que nós possamos estar atentos à verdade. Que nós não sejamos levados por ventos de enganos, mas que nós possamos nos aprofundar na Bíblia e através da oração, através da iluminação do Santo Espírito, compreender as verdades que o Senhor transmitiu aos profetas. Fica conosco, em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Muito bem, nós queremos agradecer até esse horário que você esteve conosco nesse debate tão importante sobre esse tema que nós compartilhamos junto com vocês sobre a volta de Jesus. Muito bem, você não pode ficar de fora do nosso próximo debate, como já foi mencionado o tema. Em meio a essa pandemia, tudo que está acontecendo, viver na cidade ou no campo. Não fique de fora, se inscreva no canal e ative o sininho para que você possa receber muitos conteúdos de qualidade relevantes na sua vida. Porém, antes, nós temos os nossos domingos especiais. E no próximo é o nosso encontro com mais um encontro marcante de Jesus com algum personagem tão especial. Então, nosso encontro é no próximo domingo, às 7h30 da noite. Um abraço, Deus te abençoe e até lá.